2021. Mas fica tranquilo, porque Deus está levantando uma igreja gloriosa, uma igreja forte, uma igreja poderosa na terra, e você vai viver tudo aquilo que Deus sonhou para você neste ano de 2021. Mas nós não estamos imunes às guerras, irmãos. Eu já estou avisando, o ano está começando, estamos nos primeiros dias de janeiro, e eu já estou avisando, será um ano de guerrear, mas de triunfar, de vencer, de ter sucesso, amém? Então você precisa estar preparado para as guerras que nós vamos passar. Quando Deus diz na Bíblia, no livro de Isaías, quando passares pelo fogo, Deus não fala assim, se passar pelo fogo. Ele diz, quando passar pelo fogo, quer dizer que nós vamos passar pelo fogo. E quando passares pelas águas, ele não diz, se passares pela água, ele diz, vocês vão passar pelas águas, mas ele também diz, se passar pelo fogo, eles não te queimarão, se passarem pelas águas, elas não te afogarão, porque Deus é contigo. Então, para nós vencermos em 2021, qual é o segredo? É você saber que Deus está com você. Esse é o segredo, irmão. Para você guerrear e vencer, você tem que saber que Deus está com você. Esse é o segredo para nós triunfarmos nas guerras em 2021, amém? Glória a Deus. Eu vou compartilhar um texto que Deus revelou no livro de Isaías mesmo, no capítulo 7, do 1 ao 9, nós vamos versículo por versículo. Isaías 7, versículo de número 1, está aqui no telão se você quiser acompanhar comigo. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Queridos, o texto aqui diz que 2 reis se levantaram para atacar o rei Acás, que estava em Judá. Só que eles não prevaleceram, porque Deus estava com Acás, Deus estava com o povo de Judá, e Deus levantou Isaías, contemporâneo ao rei Acás, que nesse tempo do reinado de Acás, então Isaías, que foi consagrado ao profeta pelo Senhor, quando lá no Isaías capítulo 6, antes desse capítulo 7, Deus aparece para Isaías, e aí vem o temor no coração de Isaías, e Isaías diz assim, ah meu Deus, eu vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor, aleluia, e ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vou morrer porque eu estou vendo o Senhor. Mas aí Deus então manda um anjo pegar uma tenaz do altar, tocar nos lábios de Isaías e purificar os lábios de Isaías. E quando Deus então pergunta, a quem eu enviarei como profeta às nações? Isaías então diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então começa o ministério profético do profeta Isaías. E nós estamos nesse contexto do versículo 1, quando o rei Acás, querido, ele agora vai ser atacado por 2 reis, porque eles querem destruir, mas a Bíblia diz que eles não vão prevalecer. Então nós temos que entender algo, querido, aqui. Quando o inimigo vem guerrear contra você e contra mim, quando o diabo se levanta com uma guerra espiritual, ou o diabo usa pessoas para nos atacar, como você reage? O diabo vai tentar colocar em você, nesse ano de 2021, desânimo. Ele vai tentar colocar em você o que? Medo. Ele vai tentar colocar em você o que? Incredulidade. Ele vai tentar colocar em nós frieza espiritual. Ele vai tentar fazer eu e você ficar no pecado. Então essas são as artimanhas, estratégias de Satanás. E como que ele faz isso? Muitas vezes através de uma má notícia. Muitas vezes chega uma má notícia para nós. Querido, deixa eu falar algo para você. Não é porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, que você é cheio do Espírito Santo, que você está imune à guerra. Nós vamos passar por guerras, nós vamos passar por batalhas, nós vamos passar no fogo, vamos passar nas águas, irmão. Nós temos aí a Covid, por exemplo, levou muitos homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, por exemplo, uma das estratégias que o diabo usa, qual é?
ele manda uma má notícia para mim, para você. Vamos supor, você está se sentindo mal, vai no hospital, faz o exame, está lá a Covid, pronto. Chegou a má notícia. Aí bate o desespero, bate o pânico, bate o medo. Porque, queridos, entenda algo. Nós temos a nossa humanidade. Então, temos medo. Às vezes é normal ter medo. O que você não pode permitir é o medo te paralisar. Porque medo Elias teve. Medo Pedro teve. Vários homens de Deus tiveram medo. Porque somos humanos. O que nós não podemos permitir é esse medo, que é um espírito enviado pelo diabo, paralisar a nossa vida. Por isso que eu sempre digo, querido, Deus, Ele vai te guardar nesse ano de 2021, vai passar pela guerra? Vai ter batalha? Vai, mas o Senhor vai te guardar. O Deus te guarda quando você vai no mercado, quando você tem que trabalhar, quando você vem na igreja, o Senhor vai te guardar em todo lugar, querido. Quantos trabalhadores lá, 6 horas da manhã, estão dentro de um ônibus lotado? Não tem distanciamento. Quantos os trens lotados, porque eles precisam trabalhar, senão eles morrem de fome. Deus vai guardar você, querido, não precisa ter medo, confie no Senhor. Muitas vezes o diabo, ele manda uma má notícia, que é para te paralisar. Às vezes é de uma doença, às vezes é algo que não vai bem na empresa, às vezes é o emprego que a pessoa perde, às vezes é a doença do ente querido, a morte do ente querido, às vezes é uma má notícia, ou na família, ou no trabalho. Eu não sei que âmbito que é, irmão, mas a grande questão é que Satanás, ele monta cenários desfavoráveis, mas você tem que entender, e você tem que lembrar, que nós não somos movidos por vistas, nós somos movidos pela fé. Então não importa se o cenário está desfavorável, se o cenário está triste, se o cenário está complicado, está nebuloso, está escuro, não importa, porque a gente não anda por vista, você anda pela fé, amém? Em nome do Senhor Jesus. Satanás, queridos, eles vêm guerrear contra a sua fé. O que o diabo quer fazer? Ele quer roubar a tua fé. Essa é a estratégia dele, roubar a tua fé. Agora nós temos que entender, quando existem essas situações que eu falei, como que você se posiciona? O que você faz? O rei Acas aqui, querido, está diante de uma notícia, de um cenário desfavorável. Como que você vai reagir? O que você vai fazer? Quando a Bíblia diz que não puderam vencê-la, você tem que entender, meu irmão, que quando o diabo se levanta contra um crente, ungido do Senhor, um filho de Deus, você tem que lembrar João 1,4, que diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É essa palavra que você tem que ter no teu coração. Então você sabe que o diabo não vai te derrotar, não vai te vencer, ele não vai te destruir, ele não vai te matar. Você está na guerra, está na batalha, mas maior é o que está em você do que o que está no mundo, querido. Olha que coisa linda que Deus está falando para nós hoje. Deus te trouxe aqui, você que nos ouve pela internet, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando para a igreja: ei, desperta, não fique triste, não fique preocupado, não fique com medo, não olhe o cenário, olhe para o alto, da onde vem o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, querido. Aleluia. No versículo 2, queridos, nós vamos ver, continuar o desenrolar da história. São 9 versículos. Nós vamos passo a passo, versículo por versículo, porque tem revelações tremendas de Deus para nós hoje, amém? Porque Deus não está falando mais com o rei Acas. Deus não está falando mais com Isaías. Hoje Deus fala com a família Fogo para as Nações. Então essa palavra é para você. Aleluia. Informaram o rei. Vamos lá, vamos ver a informação, a notícia que chegou para o rei. Rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acas e do seu povo, o coração do rei Acas e de todo o povo, querido, agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Irmão, quando o rei Acas recebe essa notícia,
que o rei da Síria se juntou com outro rei, e agora os dois reis estão vindo para destruir Acaz, destruir o seu povo. O rei e o povo ficam agitados, ficaram preocupados, ficaram com medo, ficaram ansiosos, ficaram inquietos, a ponto da Bíblia nos dar o detalhe que eles ficaram como árvores da floresta que se agitam ao vento, irmão. Você já viu alguma árvore da floresta se agitar com vento forte, querido? Eu já vi. É terrível. Uma vez no monte, quando eu estava ainda em outra igreja, nós levamos um grupo de pessoas conosco que nunca tinha ido no monte. Inclusive tinha uma missionária que estava conosco naquela noite, ela nunca tinha ido. Era a primeira vez dela. Ali no Parque do Carmo, na época ainda se ia no Parque do Carmo, agora não pode ir mais, porque parece que tem morcego, que quando os crentes ajoelham para orar, os morcegos vêm e pica a canela do crente. Então o Parque do Carmo, pela última informação que eu tive, não estava apropriado para orar. Agora eu não sei, isso faz algum tempo atrás. Mas o que eu quero dizer, nós estávamos lá orando na madrugada, e de repente, irmão, o céu ficou totalmente escuro, assim nublado, você não via mais estrela, não via mais lua nem nada, e caiu uma tempestade, e o vento era tão forte, que as árvores pareciam que iam cair, e o vento começou a quebrar galhos, quebrar árvores, irmão. Eu nunca tinha visto, olha que eu já tinha ido no monte várias vezes, já tinha pego chuva, tempestade, mas igual aquela, eu nunca tinha presenciado. A missionária que estava com a gente falou assim, na época eu era presbítero Wagner, vamos embora que eu estou com medo. Então, irmão, por isso que a Bíblia diz, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. O rei Acaz e todo o povo ficaram com medo. Agora, irmão, que interessante que é. Deus está informando ao rei. Olha o cuidado de Deus. O exército da Síria não ia pegar Acaz de surpresa, desprevenido. Deus agora está informando, Deus está avisando o seu povo. Olha que coisa interessante, como Deus, Ele avisa o seu povo, como Deus comunica. Sabe por quê, irmão? Eu quero te falar o que nesta noite. Deus sempre vai te avisar antes do inimigo chegar na sua vida. O inimigo não vai te pegar de surpresa. O Espírito Santo, Ele vai chegar antes, Ele vai te avisar. Agora, irmão, o aviso de Deus, que está vindo uma guerra, não é para você ter medo, não é para você ficar ansioso, não é para você ficar agitado, não, querido. Quando Deus nos avisa, não é para te colocar preocupação, não é para te colocar ansiedade e nem medo. O aviso de Deus é para nós descansarmos no Senhor, em saber que Ele está no controle de tudo. Amém? Ele só vai avisar porque Ele é bom pai, que cuida dos seus filhos. Não fique com medo dos ventos, irmãos. E olha, 2021 nós vamos passar por vento? Vamos. Não fique com medo das tempestades. Por quê? Porque eu já estou avisando que 2021 nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por guerras, irmão, nós vamos passar por batalhas, porque o reino das trevas vai se levantar muito forte neste ano de 2021, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Não se esqueça desses conceitos, desses princípios, dessa palavra, porque assim como as trevas vai se levantar com muita força, Deus vai levantar a igreja num avivamento, num poder, e vai realizar milagre, unção, cura, sinais, prodígios, maravilha. Nós teremos uma grande colheita, irmão, de almas. Vai ser a década do evangelismo, porque quando a gente fala recomeço, muitas vezes a gente só foca no material, mas o recomeço também é espiritual. É um recomeço de um avivamento na sua vida, na nação brasileira. É um recomeço, meu irmão, de ter uma grande colheita de almas na igreja nesses últimos tempos. Amém, gente? Então nós temos que entender, querido, que quando Deus avisa é para nós descansarmos. Não fique com medo dos ventos, não fique com medo das tempestades que você vai atravessar em 2021. Creia em Jesus. Aqui está o segredo, irmão. Quando chegar a tempestade e o vento, creia em Jesus. Os discípulos de Jesus também passaram por ventos, também passaram por tempestades. Você lembra quando a Bíblia diz
que Jesus estava no barco, dormindo, na proa do barco, e os discípulos que eram pescadores, acostumados a vento, acostumados à tempestade, mas naquela madrugada veio uma tempestade muito forte. Naquela madrugada veio um vento muito forte, e os discípulos que eram pescadores, porque, irmão, uma coisa é eu e você ir de madrugada no barco pescar e vir um ventinho, a gente ficar com medo. Mas eles estavam acostumados a fazer isso todo dia. Então, para eles, vento e tempestade fazia parte da rotina deles. Mas naquela madrugada, a tempestade estava tão forte, o vento estava tão forte, que eles pensavam que iam morrer. Então, eles vão na proa para acordar o mestre, porque eles pensam que vão morrer. Aí eles acordam Jesus. E Jesus então, a Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 4, que Jesus então desperta, porque ele foi acordado pelos discípulos, e quando ele desperta, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Aleluia. E eu já quero liberar essa palavra para a tua vida em 2021. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, creia em Jesus, que é aquele, irmão, que aquieta a tempestade, aquieta o vento, que diz: cala-te vento, cala-te tempestade. E Jesus, creia que Ele trará bonança para a sua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, querido. E foi tão extraordinário que quando Jesus dá uma ordem e as leis da natureza obedecem, porque agora Jesus está dando uma ordem para a lei da natureza. E ele diz assim para os discípulos: por que vocês ainda estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha o que Jesus está falando para os discípulos. E os discípulos então, naquela madrugada, quando viram Jesus dando ordem para o vento, dando ordem para a tempestade, e a natureza obedecendo a Jesus, a Bíblia diz que veio um grande temor no coração dos discípulos. Porque até então, eles não tinham visto isso, queridos. E eles ficaram assim, maravilhados, com um temor muito grande no coração. E diziam um para o outro assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão perguntando um para o outro: quem é este que até o mar obedece, até o vento obedece? Quem é esse? Quem é esse, igreja? Esse é Jesus, aleluia. Quem é esse, querido? É Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o autor da vida, o pão da vida. É Jesus Cristo de Nazaré, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o maravilhoso, é o príncipe da paz, é aquele que ressuscita mortos, é aquele que multiplica pão e peixe, é aquele que para o vento, é aquele que para a tempestade. É Jesus, aleluia. Esse é Jesus que está aqui conosco nesta noite, está falando: creia em mim, creia em nome de Jesus. Você está tomando posse, queridos? Você que está na internet, está tomando posse? Amém. Vamos para o versículo de número 3 agora, querido. Vamos continuar aqui a nossa história, a história da Bíblia. Então, o Senhor disse a Isaías: opa, agora Deus chama o profeta dele, e agora Deus dá um recado para o profeta entregar para o rei. Saiam você e seu filho Sear-Jazube, e vão encontrar-se com Acás, com o rei Acás. E agora Deus vai dar um endereço aonde Acás está. Olha o endereço aqui: no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Querido, olha que interessante. Deus enviou o profeta Isaías para falar com o rei. Lembre-se que o rei está agitado, o rei está com medo, o povo está com medo, o povo está desesperado, porque tem dois reis poderosos para entrar em Judá, destruir Judá, matar, roubar, governar. Eles querem tomar, invadir Judá. Então lembre-se que eles estão nessa situação. Então Deus envia o profeta para falar com o rei. Só que hoje, querido,
Deus está enviando a sua palavra para falar comigo e com você. Assim como Deus usou Isaías para falar com o rei, hoje Deus está usando a palavra dele para falar conosco. Amém, gente? E o que Deus está falando aqui com o rei? Olha, vigia, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dar uma estratégia, Deus tem uma saída, amém? Eles estavam sem saída, mas Deus sempre tem uma saída. E quando eu estava buscando uma revelação da palavra, querido, Deus me mostrava corações chorando. Deus me mostrava corações com medo. Você que tem conversado com o Senhor, hoje Deus está respondendo a tua oração. Você que tem falado, Senhor, eu estou preocupado. Você que tem chorado, meu irmão, diante do Senhor, Deus hoje está respondendo a tua oração. E Deus manda te dizer, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você que tem chorado, você que está preocupado e você que está com medo, hoje Deus está fazendo você ouvir essa palavra para fortalecer o teu coração, para encher o teu coração de fé, de esperança. Confia no Senhor, porque hoje Deus está respondendo o teu clamor, as tuas orações que você tem feito diante do Senhor. Aleluia. E no versículo 5 nós vamos continuar. Versículo 4, né? Agora é o 4. Vamos lá, 4. Diga a ele. Então Deus está falando, o profeta Isaías, diga a ele quem? Ao rei e ao povo. Qual é o recado de Deus para casa? Qual é o recado de Deus para o povo que está com medo? Tenham cuidado e acalmem-se. E não tenham medo. Aleluia. Que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim a Síria e o filho de Remalias, querido, aleluia. Olha só, o povo está com medo, o povo está agitado, o rei está tremendo, não tem saída, não sabe o que fazer. Aí Deus levanta o profeta e manda uma mensagem para o rei: fica tranquilo, aleluia, não tenha medo, aleluia. Hoje Deus está enviando essa palavra para mim e para você, querido. Fica em paz, eu sou contigo, não tenha medo, não desanime, aleluia, por causa das ameaças do seu inimigo, querido. O que Deus está falando aqui para casa é: Acas, não tenha medo das ameaças do teu inimigo. Igreja, o que Deus está falando comigo e com você: não tenha medo por causa das ameaças de Satanás, das ameaças do coronavírus, da ameaça da Covid, da ameaça dessa pessoa que está te perseguindo. Não tenha medo. Deus está falando conosco hoje, queridos. Você que está preocupado, uma das coisas que Deus me mostrava quando eu estava buscando essa revelação do que pregar hoje, Deus falava no meu espírito: filho, existem muitos filhos meus preocupados. Irmão, eu tenho certeza que se Deus mandou essa palavra, era para nós ouvirmos hoje. E você que está com o coração preocupado, por algum motivo, por alguma situação, o Senhor manda te dizer no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você que estava preocupado, como é que vai ser 2021? Como é que vai ser a Covid? Como é que vai ser a vacina? Como é que vai ser o emprego? Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser esse ano? Preocupação. O Senhor está te dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você que ficou preocupado com o exame médico, com uma má notícia, o Senhor está te dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Toma posse que é para você, querido. Amém, queridos. Vamos lá para o versículo de número 5. Glória a Deus. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias tem tramado a sua ruína, dizendo. Então Deus está explicando para o rei Acas, através do profeta, o que está acontecendo. Porque o rei e o povo não estavam entendendo o processo. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aqui Deus começa a explicar para eles o que está acontecendo. Sabe por quê, queridos? Tem gente aqui, tem gente que nos ouve pela internet,
que não está entendendo o processo que você está passando. Tem gente, irmão, porque, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Mas hoje o Senhor está te revelando que existe uma guerra física, existe uma guerra espiritual. Querido, por que Deus está nos revelando isso? Porque no livro de Marcos capítulo 4, 22 diz: porque nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Deus hoje está revelando o processo que você está passando e o porquê você está passando. Porque muitas vezes a gente fala: Senhor, eu não estou entendendo. Eu sou teu servo, eu sou dizimista, Senhor, eu sou fiel, eu tenho fé, eu vou no culto, eu estou me consagrando, eu estou me santificando. Por que eu estou passando essa situação? Por que isso ainda não aconteceu? Por que essa pessoa está agindo dessa maneira? O Senhor está te falando, querido. Ele está te revelando, porque é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Mas não, você tem que entender que nessa batalha, nessa guerra que você não está entendendo o processo, o que você precisa entender é que você vai vencer essa guerra. Lembra quando Deus revelava para Eliseu o que o rei inimigo pensava? Queridos, a Bíblia diz que o rei da Síria, ele tramava contra Israel. Então ele fazia uma reunião com os generais deles para atacar Israel. E o Espírito Santo revelava para Eliseu o que eles estavam tramando. Então Eliseu chegava para o rei e falava assim: olha, Deus me disse que eles estão tramando contra nós, não passe por aquele caminho. Então a emboscada do rei da Síria não dava certo. E aí pela segunda vez o rei da Síria então fez um novo plano de ataque. Mas Deus revelava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei: olha, tal dia, tal hora, os assírios vão nos atacar. Não passe por ali, não vá para aquele lugar. E eles não conseguiam atacar Israel, porque tudo que eles planejavam, Deus revelava para Eliseu. Até na terceira vez então, o rei da Síria faz um plano, meu irmão, para destruir Israel. Só que o Espírito Santo vai até Eliseu, conta para Eliseu, Eliseu vai até o rei: olha, Deus disse, faça assim, assim, assado. E assim eles faziam, e Deus dava um livramento. O rei da Síria ficou desesperado, e ele reuniu os generais dele e disse assim: temos um traidor no nosso meio, porque tudo que nós planejamos, alguém está contando para o rei de Israel. Aí um dos oficiais se levanta e diz assim: não, meu rei, não há traidor. É que lá em Israel existe um profeta chamado Eliseu, que Deus revela para ele o que você pensa na sua cama de dormir. Uau! Uau, irmão! Deus revela, Deus cuida, Deus mostra. Antes do inimigo chegar, o Espírito Santo vai chegar primeiro, amém? Vamos para o versículo de número 6. Aleluia! Olha só o plano do rei da Síria aqui, ó. Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, vamos dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Queridos, eles querem o quê? Entrar em Judá, destruir, matar, roubar, rasgar, dividir, querem pôr alguém deles para reinar. É uma invasão, irmão, para destruir. Olha só o que Deus está revelando. Deus está revelando as intenções deles. Deus está revelando os planos do seu adversário. A intenção do teu inimigo, irmão, agora Deus está falando com a gente. Deus está revelando os planos do nosso adversário, porque a intenção do nosso inimigo é nos paralisar através do medo. Eles estavam aqui paralisados, irmão, mas Deus levantou o profeta Isaías para eles não ficarem paralisados. Lembra do que eu falei? Você pode ter medo, mas o medo não pode te paralisar. O inimigo vai tentar te dominar, Satanás vai tentar te governar e reinar sobre a sua vida. E você tem que ler lá em 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Então, com a história que eu contei agora há pouco, o rei da Síria então, já que Deus revela para esse homem, vamos atrás desse homem, e manda um grande exército atrás de Eliseu, irmão. E Eliseu está lá na casinha dele, e quando o Geazi ele sai da casinha, o que ele vê?
um grande exército da Síria tinha cercado todo lugar. Geazi fica com medo, Geazi ficou desesperado, Geazi ficou agitado. Ele corre e fala: Eliseu, nós estamos perdidos, não tem saída. Olha, estamos cercados por soldados da Síria, não tem como escapar, nós vamos morrer. Então Eliseu fala assim para Geazi: Geazi, fica tranquilo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, Geazi. E Geazi então fala: meu Deus, Eliseu endoidou, porque eu só estou vendo os soldados inimigos. Então Eliseu ora e diz assim: Deus, abre os olhos de Geazi, abre a visão espiritual dele, abre os olhos espirituais dele. Quando a visão de Geazi é aberta, ele vê que por trás daquele exército inimigo estava cheio de cavaleiros e carros de fogo do Senhor. Amém, querido? Esta palavra é para abrir a tua visão espiritual. Esta palavra, meu irmão, é para abrir o teu espiritual, para você saber que mesmo diante desta luta, mesmo diante dessas ameaças, não temas, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem toma posse aí em nome de Jesus? Aleluia. Vamos para o versículo de número 7. Próximo, 7. Assim diz o soberano. Quem está falando agora? Agora é Deus. Agora não é mais Acaz. Agora não é mais o rei da Síria. Não é mais o povo. Agora quem fala é o soberano. É o Deus Todo-Poderoso. Qual a mensagem que Deus tem para casa e para o povo? Não será assim, isso não acontecerá. Oh, aleluia, irmão. Preste atenção. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, para lhe dizer que o inimigo não prevalecerá sobre sua vida, que o plano do adversário cairá por terra, e que o inimigo que tramou contra você não acontecerá, diz o Senhor. Você tem que entender, meu irmão, eu sei que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas você tem que entender que nesse mesmo versículo Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Será um ano de guerra, sim, mas será um ano de abundância de Deus na nossa vida. Não temas, creia, meu irmão, que Jesus está contigo. Amém, gente? Aleluia. Penúltimo versículo do texto. Já estamos indo para o final. Verso 8. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim estará destruído demais para ser um povo. Amados, Deus está falando o seguinte: olha, esse povo que está tentando destruir vocês, eu vou destruir eles. Deus está dando data e um tempo determinado para destruir o inimigo, querido. Aleluia. Quer tomar posse que Deus tem para falar comigo e com você hoje? Assim diz o Senhor. Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem e se colocarem contra ti perecerão. Meu irmão, ainda que o diabo levante pessoas, ainda que ele levante situações contra você, o Senhor está dizendo: eles serão envergonhados, eles serão confundidos, eu vou te honrar, eu vou te exaltar na terra. Eles verão a diferença daquele que serve, aquele que não serve ao Senhor. Deus hoje está enviando uma palavra poderosa para mim e para você, que aqueles inimigos que se levantarem contra nós perecerão. É Deus que vai fazer isso, é o Senhor, querido. E para finalizar, versículo de número 9, último verso da noite. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Agora presta atenção aqui nessa última frase. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Olha o que Deus está falando com o rei Acaz e com o povo. A palavra profética foi liberada, mas Deus está falando: se vocês não tiverem fé para acreditar no que eu estou falando, vocês não vão resistir. Vocês estão entendendo, querido? Deus está trazendo hoje uma palavra profética para mim e para você. Se você não crer, irmão, porque a palavra profética ela é liberada para a igreja.
Aqueles que não crê não vão resistir, mas aqueles que crerem, verás, aleluia, o livramento e a vitória que Deus está lhe dando hoje. Ah, pastor, mas está morto. Algo que eu queria morreu. Irmão, vamos então lá para o livro de João. Lázaro estava morto, já há 4 dias. A irmã de Lázaro falou: Jesus, meu irmão já cheira mal, já é o 4º dia. Então Jesus disse para a irmã de Lázaro: ei, eu não te disse, se creres verás a glória de Deus. E eu vou terminar a pregação nesta frase, meu irmão: ainda que esteja morto, o Senhor manda te dizer, se creres verás a glória de Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Se coloque em pé. Nós vamos orar e depois nós vamos colocar uma canção. Feche os seus olhos. Você que está em casa nos acompanhando, feche os seus olhos para tomar posse desta palavra. E em seguida colocaremos um louvor para selar e fechar essa palavra. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Te louvamos, ó Pai, estamos nos sentindo amados pelo Senhor, estamos nos sentindo, Pai, privilegiado por ouvirmos uma palavra tão tremenda no começo desse ano de 2021. Obrigado por o Senhor nos avisar que será um ano de guerra, mas também será um ano de vitória, será um ano que nós vamos triunfar em meio à guerra, será um ano que nós vamos, ó Pai, vencer, ter sucesso nas guerras. Sabemos, ó Pai, que vamos passar pelo fogo neste ano, sabemos que vamos passar pelas águas, mas também sabemos que o fogo não nos queimará, as águas não nos afogarão, porque Tu estás conosco, meu Pai, e nós tomamos posse dessa palavra hoje. Nós sabemos e cremos em Jesus, confiamos no Senhor, e o segredo é saber que o Senhor está com o Teu povo, Pai. Por isso nós vamos vencer o medo não vai nos paralisar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior são aqueles que estão conosco do que estão com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, não sei, Pai, o problema, o âmbito, a esfera, meu Deus, que o Teu povo está passando, mas o que eu sei é que a Tua palavra não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz e depois volta para o Senhor. E hoje o Senhor liberou uma palavra de vitória, e eu quero finalizar esta oração declarando: se creres, veremos a Tua glória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos louvar, querido, vamos louvar, aleluia. Louve com alegria, louve com fé, louve crendo, declarando, aleluia. Creia, querido. Olha aí. Oh, aleluia. Ele é nosso abrigo, aleluia. Segura na mão do Senhor nesta noite. Ele te tira do mar. Ele tirou Pedro do afogamento. O Senhor te tira, meu irmão, dessas águas. Segura na mão do Senhor nesta noite pela fé. Segura na mão de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vitória que o Senhor nos dará. Noite chega, Tu és guia. Está aqui, minha lança, Tu és. Declare isso pela fé, querido.
Levante as suas mãos pela fé. Pega nas mãos do Senhor nesta noite. Como um ato profético, levanta a tua mão. Pega na mão do Senhor, que Ele te puxa, Ele te salva, Ele te cura, Ele te levanta. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Diga aleluia, querido. Cante aleluia. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Obrigado pela vitória. Obrigado porque Tu és conosco. Oh Pai, obrigado. Nós não vamos temer. Essa palavra encheu nosso coração de fé. E nós vamos avançar. Nós vamos recomeçar. Nós vamos restituir. Nós vamos, ó querido, expandir. Nós vamos crescer. Nós vamos vencer. Porque Ele está conosco, igreja. Tu és a salvação, Pai. Tu és o meu dono, o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Aleluia. Tu és o nosso louvor. Tu és tudo, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Levante as suas mãos e dê aleluia ao Senhor, queridos. Quem recebe essa palavra, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Dê um júbilo, dê um glória a Deus. Você que está aí na internet, receba essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Se você parou para ouvir esta mensagem, é porque Deus está falando com você. Creia, não tenha medo, igreja, em nome de Jesus. Amém, gente? Tomou posse? Deus falou com você? Deus falou muito comigo. Amém. Glória a Deus. Vamos